Estamos agora preparados para assistir ao discurso público que vai ser proferido pelo irmão Joel Santos, que é membro da comissão da filial, e o irmão Joel vai apresentar para nós o seguinte tema: como é que o amor e a fé vencem o mundo? Por favor, irmão Joel. A história fala sobre muitos pretensos conquistadores do mundo que mais tarde ou mais cedo acabaram por ser derrotados. Poderíamos citar entre eles o poderoso faraó do Egito, o jactancioso Nabucodonosor de Babilónia, Alexandre Magno, os Césares de Roma, Napoleão Bonaparte ou até Adolf Hitler. Mas há um denominador comum em relação a estes homens. É que a glória de todos eles foi de curta duração. É interessante o comentário feito por um biólogo e filósofo e moralista francês chamado Jean Rostand. Ele comentou o seguinte: quem mata um homem é um assassino. Quem mata 1 milhão é um conquistador. Quem mata todos é um Deus. Bem, diz-se sobre este senhor que ele era um pacifista. Embora fosse ateu, ele acreditava que deveria haver igualdade entre os homens. Mas a frase de Rostand mostra que a maior parte das conquistas humanas ou das vitórias humanas envolvem morte, envolvem destruição. Entretanto, há um vencedor do mundo cuja glória nunca desaparecerá, diferente dos que mencionamos no início. Diferente desses também, ele não é alguém que se gabe. Contudo, a sua vitória é completa e para o bem eterno daqueles que reconhecem o seu reinado. É verdade que muitos tropeçaram por causa deste poderoso vencedor, porque tiveram a ideia de que ele não era mais do que o filho de um humilde carpinteiro. Até os seus próprios conterrâneos o desprezaram. E quando ele foi morto pela potência imperial de Roma, os poucos seguidores que ele tinha foram espalhados. Contudo, este homem, de quem estamos a falar, Jesus Cristo, é incomparável como vencedor do mundo. É curioso que perto do fim do seu ministério na terra, Jesus disse umas palavras conhecidas que lemos em João capítulo 16, versículo 33. Convido os que me estão a escutar a apanharem a vossa Bíblia e a vermos juntos esta declaração poderosa de Jesus. Jesus disse o seguinte: disse-vos estas coisas para que por meio de mim tenham paz. No mundo terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Ora, a vitória de Jesus não foi baseada num exército que destruiu os seus oponentes. A vitória de Jesus estava relacionada basicamente com 2 fatores: o seu profundo amor pelo seu pai Jeová e a sua fé convicta naquilo que Jeová havia prometido. Estas 2 armas, por assim dizer, fizeram de Jesus o maior vencedor que o mundo já viu. Claro que o principal inimigo de Deus e do próprio Jesus, Satanás, o diabo, usou o seu mundo para tentar quebrar a integridade de Jesus. Mas será que conseguiu exercer influência ou dominar o Senhor Jesus com os seus esforços? Não. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 30, que o governante do mundo estava para chegar, mas ele não tinha nenhum poder sobre si próprio. Embora a Bíblia reconheça que o mundo inteiro está sob o poder do maligno, a verdade é que Jesus provou, pelas suas ações, que é possível resistir ao diabo, mesmo quando somos tentados em diversos aspectos. Por exemplo, Jesus foi tentado no sentido de obter coisas materiais, de obter fama ou destaque para si próprio, ou de negar a divindade do Senhor Jeová, nem que fosse apenas uma vez. Como é que sabemos isso? Convido-vos a acompanhar alguns excertos do relato de Mateus no capítulo 4, onde lemos sobre as tentações que Satanás fez a Jesus num período de fraqueza física para ele. Mateus capítulo 4, no entanto, destaca algumas das formas em como Jesus foi bem-sucedido em resistir a esse poder do diabo e, por isso, ser vencedor em relação às investidas dele. Por exemplo, no capítulo 4 e no versículo 4, quando foi desafiado a transformar pedras em pão. Notem o que Jesus mencionou. No versículo 4 ele disse: contudo ele respondeu, está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Então Satanás não foi bem sucedido. Embora Jesus estivesse num momento de fraqueza física, sem comer por muitos dias, a verdade é que isso não o desviou da sua determinação de vencer o mundo e o seu governante por ser íntegro a Jeová.
Depois, Satanás tentou que Jesus fizesse um ato de exibicionismo por ser tirado do parapeito do templo, um local bastante alto. Bem, quem verificasse ou observasse uma cena destas iria ficar impressionado. Será que Jesus se deixou levar por isso, mesmo quando o diabo usou as Escrituras para fundamentar este seu pedido? Notem o versículo 7, diz lá. Jesus disse-lhe, também está escrito, não ponhas Jeová teu Deus à prova. É interessante, mais uma vez Jesus venceu o mundo e o seu principal opositor, o seu Deus, Satanás, o diabo, por não permitir que a palavra de Deus ficasse em causa por um mero ato de exibicionismo. Por último, no versículo 10, temos a resposta que Jesus deu a Satanás quando ele lhe pediu nem que fosse um único ato de adoração. O versículo 10 tem a resposta de Jesus quando ele disse ao diabo. Jesus disse-lhe então, vai-te embora, Satanás, pois está escrito, adora a Jeová teu Deus e presta-lhe serviço sagrado apenas a ele. Para Jesus não estava em causa quantas vezes ele poderia negar o Senhor Jeová ou prestar adoração a outra pessoa como uma divindade. Para Jesus isso era inquestionável. Jeová era o único que merecia ser adorado. Ora, estas três circunstâncias mostram que Jesus foi bem-sucedido em vencer quer o mundo, quer o seu Deus, quando ele o tentou fazer transigir na sua lealdade. Mas Satanás não desistiu por aí. Nós sabemos que grupos políticos e religiosos que se opunham a Jesus também não conseguiram apanhá-lo em palavras nem interferir no seu serviço ao Senhor Jeová. Em várias ocasiões, como por exemplo em Mateus capítulo 22, versículo 15, diz que os fariseus fizeram planos para o apanhar em palavras e depois enviaram os seus discípulos, juntamente com partidários de Herodes, para bajulá-lo, quando lhe disseram, sabemos que és verdadeiro e que o que ensinas vem de Deus e é em verdade, e que não procuras agradar a homens, pois não olhas para a aparência das pessoas, disseram estes homens. Mas depois disso, os fariseus, depois de ouvirem o que ele tinha silenciado os saduceus, reuniram-se como um só grupo e, apesar de tudo, tentaram desviar o Senhor Jesus. Notem que, em termos reais, os fariseus e saduceus eram oponentes políticos. Em sentido religioso também o eram. Mas se o objetivo era tentar quebrar a integridade de Jesus, eles tiveram a disposição de se unir para tentar fazer isso. Em nenhuma destas ocasiões, Jesus se deixou vencer pelos seus argumentos. Ora, o que é que ajudou Jesus a manter a sua vitória sobre o mundo e sobre os seus opositores? Como dissemos no início, foi a fé sólida que ele tinha e o seu amor por Jeová que o ajudaram a manter a sua integridade e a terminar o trabalho que Jeová lhe tinha designado. É interessante que, no fim da sua vida, Jesus pôde dizer que terminou a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Por que é que começamos por analisar o exemplo de Jesus? Porque mais tarde o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, mencionou que Jesus, como o nosso mestre, deixou um padrão para todos os seus discípulos seguirem. Como é que estes discípulos deveriam seguir o padrão de Jesus? Bem, em 1 de Pedro 2, 21, diz lá que não era de modo perfeito, mas fielmente. A nota neste texto bíblico explica que esta palavra, fielmente, significa seguir de perto os seus passos. Sim, é possível para nós, humanos imperfeitos, muito diferentes de Jesus, que era perfeito, sermos bem sucedidos em vencer o mundo e a oposição que ele tentará fazer-nos como seguidores de Jesus. Jesus, antes de deixar a terra, ele preparou os seus discípulos. Ele avisou-os, por exemplo, de que iam enfrentar perseguição. Ele não os enganou, dando a entender que segui-lo seria algo fácil. Em João capítulo 15, versículo 18, Jesus mencionou que se o seguiram a ele, obviamente também os iriam odiar a eles. Qual era a razão? Era por eles não fazerem parte do mundo, como ele também se negou a fazer. Ele explicou de uma forma muito simples que o escravo não é maior do que o seu amo, portanto, se ele tinha sido perseguido, eles também seriam perseguidos. Numa outra ilustração, Jesus mencionou que estaria como que enviá-los como ovelhas no meio de lobos. Mas a atitude dos discípulos deveria ser inocente como as pombas. Eles seriam bem-sucedidos, como ele também foi, em resistir às investidas do seu inimigo, Satanás, o diabo.
Um segundo aspecto que Jesus levou em consideração e que protegeu os seus discípulos foi identificar quem era o principal inimigo com que eles deveriam contar. Ora, se o principal inimigo, à verdade, era Satanás, o diabo, ora, sabendo isso, os discípulos saberiam muito bem o que fazer quando estivessem confrontados com Satanás e com aqueles que o apoiavam na terra. Mas Jesus foi mais longe. Ele ensinou os seus discípulos a orar para que pudessem ser protegidos de Satanás, de uma forma muito direta. Vamos ler isso em Mateus no capítulo 6, naquela que foi considerada a oração modelo que Jesus fez e ensinou aos seus seguidores. Mateus capítulo 6. Obviamente no versículo 9 temos a declaração de que eles estavam a dirigir ao Senhor Jeová, mas no versículo 13, Mateus 6,13, diz lá: "E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno", ou salva-nos do maligno, como a nota menciona. Jesus tinha a plena certeza que, como aconteceu consigo, Jeová tinha a disposição de estar do lado deles para os apoiar em momentos de teste à sua integridade. Em nenhum destes casos, irmãos, nós falámos de pessoas que usassem armas ou que tivessem algum treinamento militar de alguma espécie ou de defesa pessoal. Não, estamos a falar de dois fatores, não vamos esquecer: a fé e o amor pelo Senhor Jeová. Aliás, ele destacou a importância de amar a Jeová e de amar o próximo. Em Mateus capítulo 22, ele até fez esse resumo dos maiores mandamentos. Ao lidar com as outras pessoas, Jesus provou que não era um homem que apenas ensinava coisas, mas demonstrou pelas suas ações todo o tipo de compaixão que é motivado por amor. Amor esse que tem a capacidade de vencer o mundo em inúmeras circunstâncias. Os irmãos sabem dos muitos preconceitos que haveria nos tempos bíblicos, nomeadamente quando Jesus viveu, em relação a pessoas doentes, às mulheres e a outros. Mas ele mostrou estar acima de tudo isso, tratando as pessoas com tremenda dignidade. Em Marcos capítulo 1, nós recordamos um episódio que se passou com um leproso, que lhe suplicou de joelhos, como o relato menciona lá no versículo 40 e 41, "Se apenas quiseres, tu podes purificar-me", disse aquele homem. Acham que este homem disse isto num ato de desespero ou porque tinha genuína fé na capacidade que Jesus tinha para o curar? Foi exatamente isso que Jesus identificou na sua atitude. E o relato no versículo 41 diz que Jesus teve pena dele, estendeu a sua mão, tocou nele, uma coisa impensável para fazer no caso de alguém que era leproso, e disse: "Eu quero ser purificado". Lembramos muitas outras circunstâncias, como quando Jesus curou uma mulher que já por 12 anos sofria de um fluxo de sangue aparentemente incurável. Ela tinha gasto todos os seus meios de vida com todos os médicos que encontrou, nada funcionou. E sabemos, ela esgueirou-se numa multidão e tocou na aba da veste do Senhor Jesus. Será que ele a censurou por isso? Não. Pelo seu amor a Jeová e às pessoas, ele tratou esta mulher com tanta compaixão que o relato no versículo 48, em Lucas capítulo 8, diz que a tratou por filha e disse-lhe: "A tua fé fez-te ficar boa. Vai em paz". Nós não imaginamos o alívio que esta mulher terá sentido simplesmente por ter ficado aliviada da sua doença e do peso de ter violado a lei por não se anunciar como uma pessoa impura no meio de uma multidão. Jesus não ficou por aqui. Ele fortaleceu a fé e o amor dos seus discípulos por ajudá-los a conhecer melhor o Senhor Jeová. Como é que sabemos isso? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 17. E nesta oração, que foi uma das últimas orações feitas por Jesus, é muito tocante. João capítulo 17, versículo 3, ele destaca isso de uma forma muito clara quando diz: "Isto significa vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo". A questão do conhecimento é bem notória nestas declarações do Senhor Jesus ao seu Pai. Aliás, ele disse ao seu Pai: "Eu dei-lhes a conhecer o teu nome, e hei de dá-lo a conhecer". Qual era o objetivo de Jesus? O objetivo era que o amor com que Jeová o amou estivesse também neles e todos estivessem em união. É interessante que na expressão usada por Jesus no versículo 3, ele usou uma forma do verbo ginosko, o verbo grego,
que, segundo uma obra de referência, explica que este verbo subentende, ou esta palavra subentende, um processo contínuo. Sim, a vida eterna consiste na busca contínua de conhecimento, visto que o tempo presente marca uma continuação ou uma percepção progressiva. O que é que isto nos ensina, irmãos? De que se a nossa fé há de ser forte, a nossa confiança em Jeová há de ser firme, também nós precisamos de continuar a adquirir conhecimento sobre Jeová e sobre aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Em resultado, isso dará àqueles que querem ser leais as armas ou a capacidade de vencerem o mundo e adquirirem, como Jesus disse, a vida eterna. Agora, isso não é automático. Para adquirirmos esse conhecimento, temos que estudar a palavra de Deus com diligência. Temos de harmonizar a nossa vida com as suas normas. Mas por fazermos o máximo para imitar o exemplo do Senhor Jesus, como fizeram os seus discípulos fiéis, nós podemos ser completamente vitoriosos. Ora, já analisámos algumas das coisas que Jesus fez para ajudar os seus discípulos no que diz respeito a serem vitoriosos. Será que o exemplo do que aconteceu no primeiro século é uma prova incontestável de que, de facto, isto funcionava? Será que a fé e o amor em Jeová eram o suficiente para suportar dura oposição? Bem, sobre as vítimas da perseguição movida por Nero, um imperador cruel de Roma, diz-se o seguinte numa obra, o Novo Testamento, ou a História do Novo Testamento. Alguns foram crucificados, diz esta obra sobre os cristãos primitivos. Outros foram cozidos a peles de animais e caçados por cães. Outros foram cobertos de alcatrão e incendiados para servir de tochas vivas quando escurecia. Bem, o que esta declaração desta obra, História do Novo Testamento, tem a confirmar é que nenhum daqueles primitivos cristãos venceu o mundo por se opor ao Império Romano de uma forma física. Não. Mas o Império Romano foi completamente incapaz de quebrar a integridade destes cristãos, ainda que isso tenha resultado na morte cruel de muitos deles. Aqueles primeiros cristãos certamente gostariam de não ter passado por nenhum deste tipo de opressão. No entanto, eles não estavam dispostos a violar os ensinos de Jesus Cristo para conseguir esse suposto conforto. Eles continuaram absolutamente neutros. Como o seu mestre tinha dito no fim da sua vida, eles venceram o mundo. Que dizer dos discípulos do Senhor Jesus hoje? Como é que os atuais adoradores de Jeová venceram o mundo e os seus costumes? Bem, uma das formas de fazerem isso é por manterem a sua neutralidade cristã. E há uma experiência muito interessante, editada na Sentinela de 2003, 1 de março de 2003, que fala sobre um cristão que conheceu a verdade. É um irmão húngaro de nome Adam. Ele foi sentenciado por 6 tribunais a 23 anos de prisão, tendo estado detido em pelo menos 10 prisões e campos de concentração diferentes. Ele sofreu, para terem uma ideia, sofreu perseguição em série sob 3 regimes políticos diferentes. O dos fascistas na Hungria, antes da guerra, o dos nacional-socialistas alemães, na Sérvia, e dos comunistas na Hungria, durante a Guerra Fria. Não terá sido fácil para este irmão. Será que este irmão Adam tem capacidades extraordinárias que lhe possibilitaram suportar as dificuldades de modo tão triunfante? Não. Vejam o que ele disse sobre aquilo que o ajudou. Ele disse o seguinte: o estudo da Bíblia, a oração e a associação com os irmãos eram muito importantes para mim. Mas eu gostaria de destacar mais 2 coisas, diz ele. Primeiro, Jeová é fonte de força. O relacionamento achegado com ele foi o meu salva-vidas, disse o irmão Adam. E segundo, eu lembrava-me sempre do capítulo 12 de Romanos, que diz: não se vinguem. De modo que nunca guardei ressentimento daqueles que me fizeram mal. Tive várias vezes a oportunidade de me vingar dos que me perseguiram, mas eu nunca o fiz. O que este irmão diz, por fim, é tocante e pode ser um incentivo para nós se passarmos por perseguição cruel. Ele disse: nós não devemos usar a força que Jeová nos dá para retribuir o mal com o mal. Não temos dúvidas em dizer que o irmão Adam, em todas as suas provações, venceu o mundo. Por vencerem a oposição da família, a oposição de vizinhos, a oposição de colegas de trabalho, de colegas de escola ou até mesmo de apóstatas,
Muitos cristãos da atualidade têm também vencido o mundo. Ou, por exemplo, quando fazem isso em luta contra o espírito de desobediência e orgulho do mundo de hoje. Em Efésios, no capítulo 2, apanhem por favor a vossa Bíblia, Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, de uma forma ilustrativa, disse que este espírito do mundo pode facilmente influenciar qualquer um de nós. Ele faz aqui uma comparação interessante. Ora, Efésios, capítulo 2, o versículo 2 também, diz lá: nos quais andavam antes, segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Interessante, não é? E o versículo 8 acrescenta: graças a esta bondade imerecida, vocês foram salvos por meio da fé. E isto não é mérito vosso, na verdade, é dádiva de Deus. Ora, Paulo usa aqui a expressão um espírito que exerce autoridade. Em que sentido é que ele usou esta expressão? Que tipo de autoridade? É no sentido de que ela agrada e atrai a nossa carne pecaminosa, é fácil de difundir de uma forma subtil e incessante, e como o ar que respiramos até está em toda a parte. Por isso é que é muito fácil que cada um de nós, como cristãos, seja admitidamente levado a respirar ou a inspirar este tipo de ar venenoso. Notaram que o versículo diz também que ele atua em humanos desobedientes, por fazer com que, aos poucos, eles desenvolvam, no fundo, características contrárias aos princípios divinos, como o egoísmo, a arrogância, a ambição e a tendência de estabelecer os seus próprios padrões de moral, de se rebelar contra aqueles que têm autoridade. Dito de uma forma muito simples, o espírito do mundo faz com que o coração dos humanos, aos poucos, desenvolva características do diabo, que é o seu originador. Mas não é só por isto, por evitarem este ar contaminado do mundo, que os cristãos vencem o mundo. Eles fazem isso também por evitarem interesses egoístas e inúteis. Por exemplo, os cristãos aprendem a não ser materialistas, a não depender de aspectos materiais, mas como o apóstolo Paulo referiu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 7, no que diz respeito a termos o que comer e o que vestir, estamos contentes com aquilo que nos for providenciado nesse sentido. O contentamento, junto com a profunda confiança de que Jeová estará do nosso lado em momentos de necessidade, pode nos ajudar a vencer o mundo também. Prestar atenção à vitória daquele que é o nosso exemplo, o Senhor Jesus, que, como dissemos no início, disse ao Pai em oração: eu venci o mundo. Prestar atenção ao exemplo dele e a outras testemunhas fiéis, com certeza ajuda-nos a permanecer também nós fiéis. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, diz que são muitas. Ele fala de uma nuvem ampla de testemunhas, algumas registadas na Bíblia, mas, como dissemos agora, muitas também nos nossos dias. Ora, como é que o amor e a fé nos ajudam a vencer o mundo, irmãos? Este mundo afastado de Deus ainda está sob o poder do maligno. O apóstolo João, em 1 João 5,19, obviamente referiu isso. Nós vemos isso através das características que o mundo revela: ódio, violência, genocídio, mentiras, inveja, imoralidade, assim como comentários, roupas sexualmente reveladoras refletem a maneira de pensar do diabo. Na verdade, este é o seu modo de pensar e de agir. As pessoas que não têm fé, nem conhecem o amor de Deus, simplesmente se deixam facilmente levar pela influência perversa do diabo, mesmo que muitas vezes isso resulte em algo ridículo para si próprio. Por exemplo, certo comentário diz que em muitos países os padrões de vestimenta chegaram a um nível tão baixo que um comentador de televisão disse que dentro de pouco tempo será difícil identificar as prostitutas pela roupa. Até meninas que ainda nem sequer chegaram à adolescência já estão a ser influenciadas por esses padrões, disse este comentador. Outro jornal fez o seguinte comentário: a moda é mostrar cada vez mais o corpo, ao passo que a decência parece que anda fora de moda. Outra tendência é vestir-se de um modo desleixado, o que reflete um espírito de rebeldia, bem como a falta de amor próprio e de dignidade pessoal. Por isso, se os irmãos pensarem a forma desleixada de muitos se vestirem e se arrumarem hoje, é ridícula. Elas admitidamente não ficam bem, mas elas fazem isso porque a pressão do mundo do diabo as leva a agir de um modo, às vezes até contrário, àquilo que as dignificaria. Por sua vez,
O amor por Jeová e a fé nas promessas dele ajudam os cristãos a escapar dos esforços que Satanás faz para nos segurar ou para nos controlar no seu mundo. Esse amor faz até com que obedecermos às normas do Senhor Jeová não seja um peso, como alguns afirmam. Vocês não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Não. Obedecer às normas de Jeová para aqueles que têm genuína fé nele e o amam é um motivo de prazer. É curioso que em 1 João capítulo 5 afirma-se isso. Vamos ler juntos este texto, por favor. 1 João, no capítulo 5, versículo 3, diz lá: Pois o amor de Deus significou o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Bem, alguém podia dizer, não admira que isso esteja aí, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ele nem ia dizer que obedecer seria um peso. Mas, na verdade, este texto usa uma expressão que significa literalmente opressivos. Quando o texto diz não são pesados, é como se estivesse a dizer os mandamentos de Deus não oprimem as pessoas. E essa palavra é usada para descrever cargas pesadas, ou, por exemplo, regras minuciosas, tradições humanas, que, por exemplo, os irmãos talvez recordem, os escribas e fariseus impunham ao povo comum dos seus dias, no tempo em que Jesus esteve na terra. Nós reconhecemos que o amor é a essência do próprio Jeová. Influencia tudo aquilo que ele diz e faz. E é também a base de todos os mandamentos que ele dá aos seus servos. Compreendemos por isso que eles não são pesados, porque são motivados ou criados numa plataforma de amor verdadeiro. A fé vence aquilo que pode levar-nos a transigir nos princípios bíblicos. Por exemplo, os medos e esforços de humanos para nos intimidar. Isso tem acontecido muitas vezes. As autoridades intimidadoras tentaram restringir a nossa liberdade de adorar a Deus em muitos territórios. Talvez pareça que a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso futuro estejam nas mãos de humanos. Mas talvez até nos perguntemos se será sensato continuar a servir a Jeová provocando a ira dos nossos opositores ou das autoridades. Bem, é isso que eles querem que nós pensemos. O medo, irmãos, é como um veneno tóxico, paralisante, como o usado por alguns animais por meio de autodefesa, não é? Eles não lutam, mas eles envenenam a presa até que o veneno faça efeito e acabe por matar a vítima. Mas é bom lembrar-nos de que o antídoto para o medo do homem é a fé em Deus. O que é que diz a Bíblia sobre o medo? No livro de Provérbios, no capítulo 29, notem este sábio comentário, Provérbios capítulo 29, o versículo 25 diz lá: Tremer diante de homens é uma armadilha, e quem confia em Jeová, ou mas quem confia em Jeová será protegido. No livro de Provérbios sempre é estabelecido um contraste entre o que é correto e o que não é. Então, diz que tremer diante dos homens é uma armadilha. Nenhum de nós conscientemente poria o pé numa armadilha se tivesse a oportunidade de escapar dela. Então, se confiarmos em Jeová, podemos ter a certeza que Ele nos ajudará e nos apoiará nas nossas necessidades. Ao obedecermos a Deus, vencemos o mundo e temos uma vida melhor, mais feliz agora. Obedecer a ordens como, por exemplo, nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito, por evitar o consumo de drogas, de tabaco, ou, por exemplo, a imoralidade, como a pornografia. Obedecermos à advertência de assistir às reuniões, onde somos incentivados e incentivamos outros a continuar firmes na nossa fé. Ou por seguirmos as instruções de Jesus de cumprir fielmente o nosso ministério, de pregar e ensinar. Isso resulta em verdadeira felicidade e liberta-nos do mundo egoísta de Satanás. Podemos, sem dúvida, afirmar, irmãos, que os cristãos vencedores são recompensados com bênçãos eternas. Ora, Jesus mencionou que venceu o mundo e, como recompensa, o que é que ele recebeu? Bem, o Senhor Jeová concedeu-lhe grande autoridade e sentou-o à sua direita para o designar como rei do seu reino. Em breve, como o cântico inicial desta reunião fez referência, ele vai completar a sua vitória e vencer a guerra do Armagedom. Em Apocalipse, no capítulo 6, lemos exatamente estas palavras inspiradas e que foram reveladas ao apóstolo João. Apocalipse capítulo 6, o versículo 2, diz lá: E eu vi um cavalo branco, aquele que o montava tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele partiu vitorioso para completar
a sua vitória. Obviamente, Jesus é aquele de quem se fala como sentado neste cavalo branco de alguém vitorioso. A vitória e a recompensa não foi apenas para Jesus. O Senhor Jesus fez um pacto com cristãos ungidos, que são fiéis e que herdarão também o reino celestial, governando com ele sobre esta terra. Mas a Bíblia fala também de outras ovelhas que recebem uma recompensa no domínio terrestre do reino de Deus. O Salmo 37, 29 diz que os justos herdarão a terra e viverão nela para todo o sempre. Portanto, irmãos, vencermos o mundo, continuarmos fiéis e pregarmos o reino de Deus com coragem, permite que nos ajudemos agora a nós a manter fiéis, mas também ajudar outras pessoas a conseguirem também vencer o mundo e receber as bênçãos do Senhor Jeová. Que tenhamos o privilégio de, muito em breve, dizer como Jesus mencionou a Jeová: pelo meu amor e pela minha fé, eu venci o mundo.